Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Max Fernandes e juntos seguiremos para mais uma aula preparatória destinada à classe Maravilhas de Sião. Nesta oportunidade, eu quero louvar a Deus pela vida da nossa liderança, a pastora Alessandro Malafaia e pastora Aline Malafaia, presidentes da Assembleia de Deus em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. A minha oração é para que o bom Deus em Cristo e através do Espírito Santo derrame as mais selecionadas bênçãos dos céus sobre suas vidas. Também quero louvar a Deus pela vida do evangelista Leonardo Souza, superintendente geral do campo, que tem desempenhado um excelente trabalho frente à escola bíblica dominical para a glória de Deus. Já peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva e também ative as notificações para receber todas as atualizações das nossas aulas, bem como fazer com que mais pessoas assistam e sejam abençoadas. Ao longo desta aula serão destacadas 3 palavras-chave que deverão ser memorizadas, portanto, fique atento até o final e seja abençoado em nome de Jesus. Vamos então para a nossa aula. Pois bem, a lição é a lição de número 7, lição que pertence à revista Betel Dominical, cujo trimestre estamos estudando acerca desse tema tão relevante. Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Esta lição será ministrada no próximo domingo, dia 17 de maio. O texto áureo diz: no lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Neemias 4:20. A verdade aplicada diz: a unidade da igreja é mandamento bíblico para todos os membros do corpo de Cristo. Os objetivos da lição sempre são 3. O primeiro, saber o significado de união e unidade. Segundo, ressaltar o ensinamento bíblico sobre a unidade da igreja. E terceiro, identificar como Neemias promoveu a unidade de seu povo. Os textos de referência desta lição está baseado no Salmo de número 133, do verso 1 ao verso 3, nós trabalharemos esse texto mais à frente. A estrutura da lição são sempre distribuídas em 3 tópicos. O primeiro tópico, Deus nos faz seres relacionais. O segundo tópico, Neemias uniu o povo. E terceiro tópico, a igreja de Jesus vence unida. A introdução diz assim: um dos motivos do êxito de Neemias foi ter conseguido unir o povo judeu diante dos desafios que surgiram na reconstrução do Muro de Jerusalém. Nesta lição, veremos a importância da união entre os irmãos, um fato que faz parte da história da igreja. E o ponto de partida é: a unidade fortalece o povo de Deus. Irmãos, olhem para esta introdução, precisamos destacar algumas coisas aqui, já para começar a entender qual é o teor da lição, qual é a direção, qual é o norte a ser seguido durante a ministração desta aula. Percebam que nós temos um link entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos aqui a experiência de Neemias liderando o povo judeu que estava em Jerusalém por ocasião da reconstrução dos muros de Jerusalém. Agora, esta lição faz um link com esta união promovida por Neemias nesse período chamado período pós-exílio babilônico com a história da igreja, ou seja, o Novo Testamento. Ou seja, ele diz: veremos a importância da união entre os irmãos, um fato que faz parte da história da igreja. A Bíblia é isso, irmãos. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento trata do pacto de Deus com o povo de Israel, ou seja,
a história de Israel. E o Novo Testamento, o pacto de Deus com a igreja, isto é, a história da igreja. O Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento, como disse Agostinho, e o Novo Testamento velado no Antigo. É por isso que nós ainda hoje conseguimos exaurir lições extraordinárias a partir do Antigo Testamento, tá? Agora, perceba que a lição diz assim, ó, diante dos desafios que surgiram na reconstrução do Muro de Jerusalém. Eu quero fazer uma rápida retrospectiva desses desafios que nós vimos em aulas anteriores e então adentrarmos no primeiro tópico, ok? Então, que desafios são esses? Primeiro, o cenário histórico. São aproximadamente 140 anos de ruína que Jerusalém está vivendo. Essa contabilidade se faz desde 586, quando Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor, o templo destruído, os muros destruídos e as portas queimadas. E esta situação perdura 142 anos, ou seja, quase um século e meio, onde os muros estão destruídos, as portas estão consumidas pelo fogo e o povo está vivendo em total miséria, ok? Em total vulnerabilidade. E qual é o desafio que Neemias enfrenta? É restaurar a dignidade e a segurança de Jerusalém, sob o peso de extrema pressão política e escassez de recursos. O cenário estratégico de Neemias, eu coloquei aqui uma ferramenta que em administração chama-se matriz SWOT, ou a matriz FOFA, F-O-F-A, onde nós temos os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. E nesse cenário de Neemias, olha só o que a gente consegue vislumbrar como ponto forte. Neemias tem uma visão estratégica. Neemias também trabalha com o que a gente chama de integridade, que é o devotamento inquebrantável a uma causa. E ele também trabalha muito a liderança delegativa, ou seja, ele começa a atribuir responsabilidades para o povo que estava ocioso e vivia em miséria. Como pontos fracos, nós destacamos o esgotamento físico e mental do povo, a desunião social e a cidade em ruínas. Como oportunidades, nós vislumbramos a possibilidade de emancipação, a busca da justiça e o repovoamento da cidade a partir da reconstrução dos muros. Agora, como toda a vez acontece, toda vez que nós vislumbramos uma oportunidade, nós temos também ameaças. E quais são as ameaças que Neemias enfrentará nessa empreitada? Conspiração, infiltração e guerra psicológica. Ampliando mais essas ameaças, nós vemos aqui nessa tabela as táticas inimigas e as respostas, ou a resposta de Neemias para cada tática inimiga. Vamos ver? Por exemplo, na guerra psicológica, eles usaram escárnio, zombaria e até falsos profetas para desmoralização. E qual foi a resposta de Neemias? Foco inabalável, blindagem psicológica e oração contínua. Segunda ferramenta do inimigo, conspiração e assassinato. Tentativa de atrair o líder para emboscadas políticas. E qual foi a resposta de Neemias? Recusa absoluta de negociação. Foco na execução da obra, quando ele diz, em Neemias capítulo 6, versículo 3, estou fazendo uma grande obra, por isso não posso descer. E a terceira ferramenta, intervenção militar surpresa, ameaça real de ataques armados para paralisar a reconstrução. Qual foi a resposta de Neemias? Estado de guerra constante. Ele reorganiza o povo, onde trabalhadores operavam com uma ferramenta nas mãos
e armas na outras. Eles continuavam o trabalho preparados para reagir frente a qualquer ameaça externa, potencial ou manifesta. A partir daí, então, nós recapitulamos os grandes desafios superados por Neemias por ocasião da reconstrução dos muros. Agora, esses desafios só foram superados e com excelência a partir de algo que Neemias buscou no meio do povo. Isso se chama unidade. Então, nós veremos a partir de agora, no tópico 1, essa característica importante de todo líder, que é a capacidade de relacionamento interpessoal. O líder de verdade não repele pessoas. O líder de verdade agrega pessoas, agrega valores e entrega resultados extraordinários. Foi isso que Neemias fez. Então, tópico 1, nós estudaremos Deus nos fez seres relacionais. Percebam, então, que o autor vai trazer a partir de Gênesis, e eu quero ampliar um pouco mais isso, dizendo que em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o homem foi criado por Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, o homem foi abençoado por Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16, o homem foi orientado por Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, o homem foi advertido por Deus, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, este homem que foi criado, abençoado, orientado e advertido por Deus, também foi capacitado por ele. E aí nós temos aqui a capacidade moral, ou seja, capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Capacidade volitiva, ou seja, a capacidade de escolher o que se quer fazer. É a volição, é a escolha a partir de um livre arbítrio. E a capacidade relacional, que é o que nós estamos estudando agora, ou seja, o ser humano, ao ser criado, abençoado, orientado, advertido e capacitado por Deus, ele então mantém um relacionamento com Deus, um relacionamento com a criação e um relacionamento com a mulher. É por isso que em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 24, a Bíblia diz: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois ou ambos uma só carne. Deus nos fez seres relacionais desde o início. Portanto, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o próprio Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Somos seres relacionais. Precisamos despertar em nós esse atributo essencial de toda liderança, que é a capacidade de relacionamento interpessoal. É claro que essa capacidade relacional foi corrompida na queda do homem em Gênesis capítulo 3, mas restaurada em Cristo Jesus. É por isso que hoje, em Cristo Jesus, nós somos abençoados, orientados, advertidos, capacitados moralmente, temos a nossa vontade agora livre novamente em Cristo Jesus para as coisas espirituais e também a nossa capacidade relacional restaurada, renovada, revivificada em Cristo Jesus. Portanto, hoje nós temos um relacionamento com Deus, um mandato espiritual, um relacionamento com o mundo em que nós estamos inseridos, o mandato cultural, e o relacionamento com o próximo, o mandato social, restaurados em Cristo Jesus. Amém? Então, o tópico 1.1 diz assim: vivendo em união. Aqui nós temos, então, já no primeiro momento, a definição de união. Eu gostaria que vocês destacassem isso. O que é união? É a soma, é o ajuntamento de duas ou mais pessoas, formando
um todo harmônico, aliança ou pacto, ok? E aqui ele traz exemplos como Êxodo 12, 50 e 51, quando Israel sai da terra do Egito, Atos capítulo 2, versículo 44, quando a igreja primitiva começou unida, ou seja, um exemplo do Antigo Testamento e um exemplo do Novo Testamento, como eu disse lá na introdução, mas nós vamos trabalhar o texto de referência, que é o Salmo 133, quando ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Percebam que esse Salmo 133 é o Salmo de Davi, em que ele vai falar sobre união. E o que é união? Ele vai usar aqui dois emblemas muito fortes, um no versículo 2 e um no versículo 3. Só para vocês entenderem, nós estamos diante de uma poesia hebraica. O livro de Salmos, o saltério judaico, ele tem esse gênero literário, a poesia hebraica. E a poesia hebraica, ao contrário da nossa poesia, não possui rima por meio de sons. A rima da poesia hebraica é por meio de ideias. Por isso, há um paralelismo nessa poesia hebraica, como nós vemos aqui no versículo 2 e no versículo 3. Nós chamamos isso de paralelismo emblemático. Ele vai utilizar-se de dois emblemas fortes. No versículo 2 é o óleo e no versículo 3 é o orvalho. Ele diz: a união é como óleo precioso sobre a cabeça. E no versículo 3 ele diz: a união, ressignificando essa mesma fala, é como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte de Sião. O que eu quero destacar aqui é que esses dois emblemas, óleo e orvalho, não se misturam. O que é o orvalho? É a água, é partículas de água em suspensão, gotas de água em suspensão no ar. Então nós temos no versículo 2 o óleo e no versículo 3 a água, representando a união. Eu pergunto, óleo e água se misturam? É claro que não. São misturas heterogêneas, mas para representar a união, Davi vai utilizar-se desse emblema do óleo e desse emblema da água, que é o orvalho de Hermon, a partir do degelo do cume do Hermon, como você pode ver aí no retrato que eu coloquei, tá? E por que Davi utiliza isso? Para que hoje nós pudéssemos aprender que união e unidade não é uniformidade. Você não precisa ser igual, você não precisa pensar igual, você não precisa falar igual, você não precisa agir igual. Há lugar para diversidade na unidade. É isso que Davi está nos ensinando neste momento. Tá? Uma outra questão que a gente precisa ampliar é o versículo 3, quando diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Eu trouxe aqui um mapa, tá? E aqui nós temos Canaã, que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, e do outro lado nós temos a Transjordânia, o lado transjordânico, ok? Nesse círculo amarelo nós temos o Monte Carmelo, lá em cima, marcado como gelo também, nós temos o Hermon, Monte Hermon, que é a parte mais alta do território de Canaã, da Palestina, 3.000 metros de altitude. É gelo o ano todo. É por isso que ele tem orvalho. É por isso que ele derrete e esse degelo alimenta a nascente do Jordão. E olha onde são os montes de Sião. Lá embaixo, perto do Mar Morto. Então percebam que o Hermon marca o extremo norte de Israel. E os montes de Sião marcam, não deixam de marcar, o extremo sul do território de Israel, perto do deserto do sul, o deserto do Negev. Perfeito? Então, quando o Davi, ele diz, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, na verdade, Davi está dizendo que a unidade de Israel, ela está desde a extremidade norte da terra até a extremidade sul, cortada, banhada,
revivificada, fertilizada pelo degelo do Hermon, que é o orvalho, que desce sobre os montes de Sião em forma de rio Jordão, na depressão ou no vale do Jordão. Percebam que esse degelo do Hermon, formado pelo orvalho, ele banha as nascentes e chega ao Mar da Galileia, e passa pelo curso inferior do Jordão e chega ao Mar Morto, onde está ali os montes de Sião. O Rio Jordão, então, é a representatividade geográfica dessa unidade da terra de Israel, que segundo Deuteronômio 11:11, é uma terra de montes e vales, mas que possui esse Rio Jordão revivificando e fertilizando a terra por onde passa, promovendo então essa unidade de Israel. Percebam que Davi, então, ele utiliza-se dessa expressão para dizer o que é união. A grande lição que fica aqui é que união desencadeia unidade, e unidade não é uniformidade. Há lugar para a diversidade na unidade. Percebe? No tópico 1.2, a união gera unidade. Eu já lanço um desafio aqui dizendo o seguinte: nem toda união gera unidade. Apesar do tema dizer a união gera unidade, sim, toda unidade é gerada por união. Agora, nem toda união leva à unidade, tá? Vide o exemplo da Torre de Babel. Estavam unidos, mas não tinham unidade mais. Vide o exemplo de Judas Iscariote. Estava unido com Jesus, estava junto de Jesus 3 anos e meio, mas não tinha unidade, ok? Toda unidade é gerada por união, mas nem toda união gera unidade. É isso que a gente precisa entender. Em seu sentido bíblico, o termo unidade corresponde ao ajuntamento de pessoas com o mesmo objetivo. Agora percebam aqui, ajuntamento de pessoas, nós vimos no 1.1 que é a união. Agora, qual é o grande diferencial para a união se tornar unidade? Com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, com o mesmo alvo, com a mesma missão. Por isso, a união nos leva à unidade do nosso propósito, que é Cristo. A união nos faz igreja de Jesus, a unidade nos torna seu corpo, onde ele é a cabeça. Então, nós já temos uma diferença aqui de união e unidade. Tá? União tem a ver com estar junto, e unidade tem a ver com ser um. Então, estar junto, união. Ser um, ter um propósito, ter um objetivo, a mesma missão, o mesmo alcance. Isso é unidade. Percebam que, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, a palavra grega renoteis, unidade, foi usada em Efésios capítulo 4, 3 e 13, para descrever a unidade que deve existir dentro da igreja cristã. Ela está baseada na clara doutrina de que há um só Salvador, um só Pai Celestial, um só Espírito Santo, um só batismo e uma só igreja aos olhos de Deus. Efésios 4, 4 a 6. Então é isso, unidade fala sobre o ser um, é a essência, é o caráter, é a característica que envolve a igreja a fim de que ela se torne um só corpo de Cristo. Perfeito? Enquanto que a união se refere ao mero ajuntamento de pessoas. Então, olhem para esse diagnóstico conceitual que diferencia a união e unidade. A união é a soma, a unidade é o propósito. A união é um mero ajuntamento de pessoas formando um todo. E a unidade é o ajuntamento de pessoas vivendo um propósito, vivendo a concordância da fé com o exato mesmo objetivo. Essa é a diferença.
Não basta estar unido, não basta estar junto, não basta estar somado no mesmo lugar. Todos devem mirar um único objetivo, um único propósito, um único motivo de vida. Perfeito? Nenhum projeto tem êxito sem unidade. A união nos faz igreja, a unidade nos torna corpo de Cristo, conforme Efésios capítulo 1. O corpo, a igreja é o corpo daquele que preenche todas as coisas em todos os lugares. Nós precisamos, então, diferenciar, irmãos, tá? Esse conceito nesse primeiro momento de união e unidade. E no tópico 1.3, evitando as contendas. É lógico que aonde há um agrupamento de pessoas, existe o que nós chamamos de processos sociais, cooperação, até competição e até conflito. São 3 processos sociais que estão ali permeando todo e qualquer relacionamento com pessoas à nossa volta. E é necessário que esse relacionamento seja norteado não pelas obras da carne, que segundo Gálatas capítulo 20 são inimizade, porfias, iras, pelejas e dissensões, mas sobretudo que possamos nortear a nossa capacidade de relacionamento interpessoal a partir do que Gálatas 5, 20 nos diz, que é o fruto do Espírito. E sobre essa questão do fruto do Espírito, nós temos aqui desenvolvido essa capacidade de relacionamento. Como nós podemos ver aí, é um fruto apenas que possui 9 virtudes. É um fruto apenas que possui 9 virtudes. E essas virtudes são distribuídas aqui em 3 grandes grupos. Percebam que na dimensão vertical nós temos aí o relacionamento com Deus. E no relacionamento com Deus, nós temos o amor, que é o fruto da excelência, o gozo, que é o fruto da felicidade, e a paz, que é o fruto da unidade. Já no relacionamento com os outros, que é o relacionamento interpessoal, nós temos a dimensão horizontal, que é o fruto da paciência, a longanimidade, o fruto da compaixão, a benignidade e o fruto da bondade, o fruto da gentileza, a bondade. Tá? A longanimidade é amor, a benignidade é amor e a bondade é amor. A longanimidade é o amor paciente, a benignidade é o amor compassivo, tá? E a bondade é o amor cuidadoso. Ok? E no relacionamento intrapessoal consigo mesmo, nós temos a fé como fruto da fidelidade, a mansidão como fruto da submissão e a temperança como fruto da disciplina. Portanto, nós estamos falando aqui de Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Paulo, então, vai trazer esta experiência de relacionamento com a igreja a partir da evidência do caráter de Cristo, gerado pelo fruto do Espírito, a partir de uma experiência genuína de conversão à luz do Evangelho. Isso é importante para entendermos, então, que o que é união, o que é unidade e como nós convivemos nesta unidade. Então, nós ensinamos que a Bíblia nos adverte que entre as obras da carne estão inimizade,
porfias, iras, pelejas e dissensões. Aí a primeira palavra destacada é a palavra unidade. Agora vamos para o tópico 2. Neemias uniu o povo. Então, olha só essa fórmula aqui da velocidade estratégica. Nós temos a figura do líder, a figura do povo e o resultado alcançado, tá? O que é isso aqui? É uma liderança. O que é liderança? É um processo que consiste em influenciar pessoas no sentido de que ajam voluntariamente em prol do cumprimento da missão ou em prol do alcance do objetivo. Nós temos aqui o líder Neemias, o líder integrador, o líder democrático, o líder participativo. E nós temos os liderados, o povo, que agora está unido, mas não está unido em um mero ajuntamento sem propósito, não. Unido promovendo unidade, ou seja, eles estão juntos e eles são um só propósito. E qual é o propósito? Restaurar os muros, o que fizeram em um prazo recorde de 52 dias, conforme Neemias nos afirma. Esse é o verdadeiro legado de Neemias. Neemias promoveu a união e a unidade de seu povo. O verdadeiro muro construído não foi feito de pedras, mas da aliança inquebrável das pessoas à sua volta. A estrutura física levou 52 dias para ser erguida, mas a equipe unida é que sustenta esse legado. Perfeito? A partir desta ideia, nós vamos trabalhar, então, 3 características de um líder de excelência. A primeira característica está no 2.1, a importância de ouvir o outro. Neemias deu atenção aos judeus de Jerusalém e Neemias também deu atenção aos que falavam mal dele. Mesmo ele sendo um grande líder, ele soube ouvir os que estavam ao seu lado, mas não desprezou o que estavam contra ele. Tá? Ele também não censurou os judeus que falavam bem de Tobias. Perceba então a situação de Neemias, tendo que conviver com pessoas que elogiavam seus inimigos. Mesmo não concordando, ele os ouviu. O que nós aprendemos aqui como primeira característica de uma grande liderança? A escuta ativa. A nossa lição vai dizer, é impossível manter a harmonia sem ouvir o outro. Quem nos ouve com atenção marca a nossa vida para sempre, porque nos faz sentir importantes. Então, olha, marque bem o que destacou a liderança de Neemias nesta jornada de restauração. A atenção aos mais vulneráveis, porque ele ouve as queixas abusivas dos mais pobres contra os ricos. Mas também ele tem tolerância às divergências. Ele não censurou os judeus que falavam bem do seu inimigo Tobias. Precisamos desenvolver isso em nossa liderança. Há uma atenção mais ativa aos menos favorecidos, aos mais necessitados, aos mais vulneráveis e também tolerar aqueles que não pensam igual a nós, irmãos. Por quê? Porque não há crescimento quando todos pensam da mesma forma. Só há crescimento diante de divergência. Só há crescimento quando você é confrontado a buscar novamente os seus valores diante das afrontas que estão à sua volta. Perfeito? Então precisamos desenvolver essa capacidade de tolerar as divergências, as diferenças. Claro, à luz da palavra de Deus. Tópico 2.2, Neemias foi claro e verdadeiro. A segunda característica desse grande líder Neemias. Olha só o que a Bíblia diz. A Neemias abriu o coração para seu povo, falando abertamente sobre o estado em que eles e a cidade se encontravam. Olha, Neemias vem lá de Suzã, capital do Império Persa, residência oficial do rei Artaxerxes. Ele era o dispenseiro do rei.
Ele era o copeiro-mor do rei, ele era o mordomo real. Ele sai do conforto do palácio e vai para as ruínas de Jerusalém. Quase 2.000 quilômetros de distância. E quando ele chega lá, olha o que ele diz em Neemias capítulo 2, 17. Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Percebam que os verbos estão conjugados na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque Neemias, sendo um judeu da diáspora, se inclui entre os judeus da terra que estavam vivendo na miséria. E ele mesmo diz, olha, nós estamos em misérias, mas nós vamos reedificar esses muros, e não estaremos mais em vergonha, em opróbrio. Ele, como líder, ele não fica de fora, só dizendo o que tem que fazer. Ele se inclui e pela liderança, a partir do exemplo pessoal e da força do exemplo, ele motiva os demais judeus de Jerusalém para então, com animosidade, unirem-se em um único propósito: restaurar os muros de Jerusalém. É desta forma que Neemias começa a promover a unidade neste ajuntamento de pessoas que até então estavam em miséria e sem propósito. Eles estavam unidos, mas não tinham unidade, porque nem toda união gera unidade. Neemias agora, com essa característica de clareza e verdade, ele coloca a sua integridade em risco, que é o devotamento inquebrantável a uma causa, mas a transparência, porque ele não esconde nada, ele se inclui na dificuldade do povo. E aí então ele conquista a confiança, a admiração e o respeito dessas pessoas para, de fato, então, a partir de uma unidade de propósito, alcançarem o objetivo com êxito. O que é isso, irmãos? Isso é a liderança por excelência. Então, nós temos aqui o segundo pilar: trabalhe sempre com clareza e verdade. E terceiro, a unidade se estabelece na missão conjunta. Neemias conseguiu envolver todos os judeus. Olha a ideia de totalidade aqui, tá? O exercício da liderança de Neemias não é exclusivista. Ele não trabalha só com os que têm. Ele não trabalha só com os que não têm. Ele ajunta todos. E todos estão agora em um único propósito. Todos agora têm um único alvo. Isso aqui é a cooperação em detrimento do individual. É o trabalhar em conjunto, é o coletivo. Neemias vai trabalhar com essa ideia de missão conjunta. A unidade se estabelece no trabalho coletivo. Não era a exclusividade de ricos ou de pobres. O coração de todos estava inclinado para o trabalho. Neemias, então, desperta em todos essa ideia de cooperação. É isso que nos dá a impressão de unidade, é cooperar uns com os outros em um mesmo propósito, em uma mesma ideia, a fim de atingir um único objetivo, que é o cumprimento da missão. Perfeito? Então nós temos aqui 3 pilares para uma liderança de excelência: a escuta ativa, trabalhar com a clareza e com a verdade, e terceiro, optar pelo coletivo, atenção, em detrimento do individual. O líder não pode ter prediletos nem preferências, ele precisa trabalhar com o coletivo. Aqui nós aprendemos, então, que Neemias conseguiu envolver todos os judeus de Jerusalém na reconstrução dos muros da cidade. E a palavra de destaque é liderança.
A primeira, unidade. A segunda, então, liderança. E agora, nós vamos para o último tópico, a Igreja de Jesus vence unida. Nós temos aqui o tópico 3.1, 3.2 e 3.3. Agora eu vou fazer diferente, eu vou destacar os tópicos e vou complementar o que a nossa revista traz com a ideia de Efésios, tá bom? Porque Efésios é a carta mais eclesiológica do apóstolo Paulo e a gente vai tratar sobre a unidade da igreja. 3.1, a desunião revela uma vida segundo a carne. 3.2, a igreja unida revela a manifestação de Cristo ao mundo. E o 3.3, unidos podemos fazer a obra de Cristo. Como eu disse, a grande pergunta é: como a igreja anda em unidade? Essa resposta vai vir em Efésios capítulo 4, do 1 ao 16, o que nós vamos trabalhar aqui rapidamente. Tá? Efésios, então, 4, do 1 ao 3. Nós vamos tratar sobre a unidade da igreja. Então, nós temos aí as virtudes da unidade, os fundamentos da unidade, os dons da unidade e o crescimento da unidade. Percebam, Efésios 4, do 1 ao 3, nós temos as virtudes da unidade. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E aí, que virtudes são essas? Que vão transparecer um andar em unidade da igreja, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Então essas são as virtudes que moldam a unidade da igreja: humildade, mansidão, longanimidade, suportar em amor. E acreditem, no original, no grego, esse suportar não é tolerar. Suportar é a ideia de dar o suporte, é aguentar, é fornecer a infraestrutura para que o próximo seja sustentado. E aí é a extensão da graça para com o outro, tá? E o versículo 3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A pergunta que eu faço é: a unidade é de quem? Do Espírito. A unidade do Espírito. A unidade é de quem? Do Espírito. E o que cabe à igreja? Preservar a unidade. A igreja não cria a unidade. A unidade é criada pelo Espírito. O que cabe a nós é preservar, guardar, manter esta unidade criada pelo Espírito. Continuando, Efésios 4, do 4 ao 6, nós temos os fundamentos da unidade. Como eu disse anteriormente no tópico 1, união é estar junto, unidade é ser um. E aqui nós temos os 7 uns, vamos dizer assim: um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Aqui nós temos os fundamentos da unidade da igreja. A Efésios capítulo 4, do 4 ao 6. Um só corpo, que é a igreja, é uma boa eclesiologia. Um só espírito, uma boa pneumatologia. Uma só esperança, uma boa escatologia bíblica. Um só Senhor, uma boa cristologia. Uma só fé e um só batismo, uma boa soteriologia. E um só Deus e Pai, uma boa teologia. Ou seja, são as doutrinas fundamentais que servirão de alicerce para a unidade da igreja criada pelo Espírito, a partir do vínculo da paz. Lembrando que paz tem a ver com a reconciliação com Deus, e a graça tem a ver com o favor imerecido de Deus para conosco. E já nos dons do Espírito que formam aí a unidade da igreja, nós temos que Efésios capítulo 4, do 7 ao 10, diz: levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A graça concedida à igreja é o espólio da vitória de Cristo. Perceba que nós temos uma descida de Cristo às partes mais baixas da terra, para que depois ele suba, representando a descida
a humilhação do ministério terreno de Cristo, onde ele encarna, ele sofre, ele é morto e ele é sepultado. Mas depois destas descidas, ele então começa a subir, e aí nós temos a ressurreição, a ascensão, o assentar à destra de Deus Pai, e quando, diante do alarido, da voz do arcanjo, da trombeta de Deus, a manifestação gloriosa, visível, tangível, palpável, real de Cristo em poder e grande glória, com a igreja glorificada. E aí então nós temos a parte da exaltação do ministério de Cristo. A descida é a humilhação, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 8, e a subida é a exaltação, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 9. E aqui nós temos então os dons da unidade. Cristo deu esses dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, com o único objetivo de aperfeiçoar a igreja de Cristo, para que a obra do ministério seja concretizada e a edificação do corpo de Cristo seja uma realidade. Perfeito? Então nós temos aqui: pastor, existe apóstolo hoje? Existe profeta hoje? Não. Nós temos ministério apostólico, ministério profético, ministério evangelístico, ministério pastoral e o ministério de ensino. Ok? O ministério apostólico são aqueles que plantam igreja. O ministério profético são os pregadores que pregam a palavra de Deus, a maior profecia. O ministério evangelístico são aqueles ganhadores de alma que são vocacionados para irem em busca das almas perdidas. O ministério pastoral, aqueles que estão vocacionados para cuidar da igreja. E o ministério de ensino, aqueles que se levantam para serem verdadeiros ensinadores, darem luz a partir, claro, da ação do Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor por excelência, para que outras pessoas entendam, como é o caso de Atos capítulo 8, quando o eunuco estava lendo e não entendia. E então Filipe chega e pergunta: entendes o que lês? Aí ele responde: como eu vou entender se não há quem explique, não há quem pregue? Percebam que em Isaías 53, quando diz: quem deu crédito à nossa pregação? O problema era a audiência. Mas em Atos capítulo 8, quando o eunuco diz: como eu entenderei se não há quem pregue? O problema era a pregação, os pregadores. Então, ora, o problema é a audiência, ora, o problema são os pregadores. Mas nunca a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E, por fim, a partir de Efésios, do capítulo 4, do versículo 13 ao 16, nós temos aqui as 4 dimensões do crescimento da unidade da igreja. Como a igreja cresce em unidade? Aí nós temos aqui o crescimento espiritual, a estabilidade espiritual, o equilíbrio espiritual e a cooperação espiritual. Efésios 4,13, quando ele diz: devemos chegar à unidade da fé, a varão perfeito, ao conhecimento do Filho e à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o crescimento espiritual. Quando ele diz em Efésios 4, versículo 14, que devemos deixar de ser meninos inconstantes, a fim de não sermos levados por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens. Aqui ele está falando sobre a estabilidade espiritual. Nós temos que crescer em unidade a fim de adquirir esta estabilidade. Quando ele diz em Efésios capítulo 4, versículo 15, que devemos seguir a verdade em amor, crescendo em tudo em Cristo, que é a cabeça da igreja, ou o cabeça da igreja. Aqui nós temos o equilíbrio espiritual, porque não adianta ter verdade e não ter amor, ou ter amor e não ter verdade. A verdade tem que estar lado a lado com o amor e vice-versa. A verdade acompanha o amor e o amor acompanha a verdade. Alguém já dizia que verdade sem amor é brutalidade e amor sem verdade é libertinagem. Nós precisamos
precisamos desse equilíbrio espiritual, a verdade da palavra e o amor a partir da devoção às coisas de Deus. E a cooperação espiritual, quando ele diz em Efésios capítulo 4, versículo 16, que nós somos como um corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, cooperadores no reino de Deus. O reino de Deus não é lugar para competição. No reino de Deus não há lugar para conflito. No reino de Deus só há lugar para cooperadores. Nós somos, antes de tudo, cooperadores e estamos crescendo em unidade a fim de cooperarmos uns com os outros para o crescimento da obra de Deus. Assim, a unidade não é um acidente geográfico, é uma vocação espiritual que exige da igreja a humildade para conectar os fundamentos, para afirmar os dons para servir e a verdade em amor para crescer. Amém, irmãos? E assim nós aprendemos que apenas quando estamos unidos experimentamos a plenitude da manifestação de Cristo. A palavra-chave é comunhão. Portanto, unidade, liderança e comunhão. Neemias, concluindo, uniu as pessoas à sua volta e mesmo com toda a oposição, num curto espaço de tempo, conseguiu realizar a grande obra que Deus colocou em suas mãos. Apenas 52 dias. Que possamos aprender com seu exemplo, amar nossos irmãos e ter comunhão uns com os outros. E assim, nós desejamos que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula revestida de caráter preparatório e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor por excelência, esclareça melhor ainda a aula que será ministrada pelos irmãos e que possamos, de fato, crescer em unidade, andar em unidade, entendendo que é só através de Cristo é que nós estamos, então, firmados e alicerçados na verdade da sua palavra. Que Deus em Cristo abençoe a todos em o nome de Jesus. Amém.